Se existem histórias que conseguem me deixar com os pelos arrepiados e sem conseguir dormir à noite, com certeza são as histórias de terror japonesas. Já temos exemplos muito bons de produções de filmes japoneses que fizeram muito sucesso, porque se tem um ser humano capaz de criar uma coisa bizarra e perturbadora, é o tal do japonês. E hoje eu vou te apresentar só 3 histórias baseadas nas lendas urbanas japonesas. Eu sou a Annalisa, seja bem-vindo ao meu canal, pega seu fone de ouvido, acenda as luzes de toda a casa e começa a orar, porque hoje eu vou te levar para um caminho sem volta. Eu fiz um ranking das 3 histórias que mais me perturbaram do anime Yamishibai, mas antes da gente começar com o meu ranking, eu preciso muito que você curta e se inscreva no meu canal. Eu tô com a meta de chegar nos 1000 inscritos, e pra isso eu preciso da sua ajuda, é claro. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta, tá bom? Não esquece de compartilhar também. Enfim, esses são os recados e agora vamos começar com o meu ranking. Em terceiro lugar é o episódio A Lua. Esse episódio conta a história de 3 atletas do ensino médio que estão em um centro de treinamento de beisebol. Os meninos estão acordados durante a madrugada, relembrando da última vez que eles estiveram lá. Curiosamente, um dos meninos não consegue se lembrar. E esse menino é o Daisuke. Descobre que quando eles eram crianças, ele perdeu a memória sobre um evento muito específico, que foi quando ele caiu no buraco do banheiro. Tá, caiu de um buraco do banheiro, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas peraí que eu vou te explicar de novo. Tem alguns banheiros no Japão que tem um buraco no chão, tipo, direto pra fossa. E eles têm uma abertura muito grande que, no caso, caberia cair uma criança ali. Então, no caso do nosso personagem principal, o Daisuke, ele caiu dentro desse buraco. E os amigos dele ficam rindo da cara dele por ele não conseguir lembrar. E ficam descrevendo a situação, que foi constrangedor pra ele. Isso, talvez, nos dê uma ideia de que ele reprimiu essa lembrança por ter sido muito constrangedora por ele ter caído dentro de um buraco de merda, né? Então, ele, na infância dele, reprimiu essa lembrança pra não ficar com trauma. Ok, justificável. Mas, durante tarde da noite, o Daisuke vai até o banheiro pra se aliviar. E aí que tá o problema. Porque ele finalmente consegue lembrar o que realmente aconteceu. Quando ele era criança, ele não se lembra como ele entrou dentro do buraco. Ele se lembra de já estar dentro do buraco, mas ele não tava sozinho. E o interessante é que, enquanto o Daisuke, adolescente, estava relembrando isso, depois que ele termina de se aliviar e pensa, nossa, o que será que aconteceu naquela época, né? そうだ。あの後、みんなにからかわれたりして言い出せなかったんだ。でも確かにあの時、誰かが。 E como em toda história de terror, ninguém nunca acha que é um espírito. A primeira coisa que as pessoas pensam é que elas estão alucinando. E enquanto o Daisuke tá lá, lavando a mão e repetindo pra si mesmo diversas vezes que tá tudo bem, que ele só tava imaginando coisa, que não era nada, uma mão vai surgindo do buraco e em seguida sobe uma cabeça deformada que continua observando o Daisuke com aqueles olhos terríveis. E o menino fica paralisado diante da pia, observando aquela forma no reflexo do espelho. E o episódio acaba. Por que Yamishibai é assim? Porque eles refletem exatamente as lendas urbanas japonesas, que nunca tem um final. Saber ou não se o Daisuke sobreviveu não é importante. Ele provavelmente morreu mesmo. Mas o que me deixou mais perturbada com essa história é o fato de que realmente existe uma história de uma professora que encontrou um homem enfiado num exato buraco em uma escola. Tipo, num buraco de fossa, exatamente igual. O pior dessa situação é que quando encontraram o cara morto lá, ninguém conseguiu explicar como o cara foi parar lá dentro. A polícia investigou por anos. Todas as pessoas que conviviam com a escola de certa forma participaram da investigação para conseguir descobrir o que realmente tinha acontecido. Mas ninguém encontrou uma resposta até hoje. E aí, quando eu assisti esse episódio, o meu tic e teco ficaram conversando e não conseguia parar de me perguntar. Vai que o que aconteceu com o Daisuke é o que aconteceu com esse cara que foi achado no banheiro da escola? Não sei. Vai saber. Mas enfim. O segundo lugar é a história Amidana. Esse episódio conta a história de um homem que tá cansado de trabalhar tanto. Ele tá num trem
reclamando e murmurando sobre o quão cansado ele tá e como a felicidade das outras pessoas dentro do vagão dele incomoda. Como que aquelas pessoas podem estar tão felizes e ele tão cansado? Ele não consegue ver sentido nisso. Ele reclama sobre absolutamente tudo dentro daquele vagão. Até que ele vê uma bola de carne com dentes e olhos humanos observando ele. É claro que ele se assusta naquele momento, ele leva um choque, mas adivinha o que ele faz? Ele acha e acredita que é tudo coisa da cabeça dele. E então ele começa a pensar que na verdade aquilo foi uma alucinação por ele estar cansado demais. Bom, deve ter imaginado coisas, né? Então, de forma súbita, o trem para por causa de um acidente muito sugestivo. E o motorista explica que eles estão com problemas no trilho e vão precisar esperar para resolver a situação. Para que não tenha problemas nos vagões do trem, ele vai desligar todas as luzes. E o nosso protagonista, cansado do jeito que ele tá, ele começa a reclamar que ele vai perder mais tempo ali parado, que ele tá exausto, que ai nossa, como ele tá cansado. Mas é aí que ele percebe que aquela massa de carne tá observando ele de novo. Mas dessa vez ela tá parada exatamente na frente dele, se aproximando cada vez mais. Só que o personagem principal, ele fica dizendo pra si mesmo o tempo todo que ele tá muito cansado, que ele precisa relaxar, que aquilo é uma alucinação, ele nem acredita que a alucinação seja tão real. E enquanto ele fica desesperado ali nos pensamentos dele, frenético, tentando se convencer de que tá tudo bem e que ele vai relaxar, ele vai descansar, que ele precisa de férias, que ele tá vendo aquela coisa porque ele tá muito cansado, a massa de carne vai aos poucos se apossando dele. Ele acredita que se ele disser pra si mesmo que vai descansar, a coisa vai ir embora, mas a coisa só cresce. E o episódio termina. Coisa fica bizarra quando você pensa que num vagão completamente cheio, o parasita vai atrás especificamente de quem tá cansado por causa do trabalho. A coisa não sente dor, ela se alimenta de dor. Ela precisa disso e é justamente por causa disso que ela escolhe o protagonista da história. Assim como escolheu a pessoa que foi encontrada nos trilhos. E antes dela, e sabe-se lá quanto tempo esse parasita não tá consumindo a dor das pessoas dentro dos vagões. A lição de moral é: não trabalhe demais, ou o espírito vai te matar. E antes da gente ir pro meu primeiro lugar, eu quero te lembrar de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente chegar na minha meta de 1000 inscritos. Eu preciso muito da sua ajuda, então vai lá e curte, se inscreve, assina o sininho pra você lembrar de assistir os meus vídeos e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que adora histórias de terror. E o meu primeiro lugar é o Tomonari-kan. Eu confesso que esse episódio me faz lembrar do gurizinho do filme O Grito, que me dá frio na espinha só de lembrar. Eu, infelizmente, assisti esse filme quando eu era nova demais, e eu não consegui lidar com esse molequinho. Então esse episódio é perturbador pra mim por motivos de trauma de infância. E o episódio começa com uma jovem que vive em um complexo de apartamentos. Ela, depois de chegar da escola, percebe que tem um grupinho de meninos conversando com uma sombra no chão. Eles convidam a garota pra brincar com o Tomonari-kan, que é um nome da sombra. Ela diz que tá ocupada, mas que promete voltar depois pra brincar, mesmo achando a situação um pouco estranha. E a garota realmente volta, só que os meninos já não estavam mais lá. Depois de achar tudo muito estranho, a menina volta pra casa. No dia seguinte, enquanto ela estava saindo de casa pra trabalhar, ela se depara com os meninos esperando ela, o que deixa a menina meio preocupada, porque não tinha como eles saberem o horário e o local exato onde ela estaria. 友成くんがもうすぐお姉ちゃんがここを通るって言ってたから。今日は遊べる？ごめん、これからバイトがあるから。約束したのに。本当にごめんね。なんで私があそこを通るって。No terceiro dia, os meninos batem na porta dela, perguntando se o Tomonari-kan tá na casa dela. A garota fica muito irritada com os meninos, porque eles juram que a sombra no teto da casa dela é o Tomonari-kan. Ela fica assustada, nervosa, grita com os meninos e fecha a porta na cara deles. Aos poucos, uma cabeça começa a sair da mancha no teto. E do lado de fora, a gente observa junto com os meninos que a garota tá sendo puxada pra dentro daquela mancha.
あ、やっぱり友成くんだ。え、どこ？あそこあそこ。約束し A lição da história é: você viu criança esquisita? Não fique perto, não chega perto, passa bem longe e nunca prometa nada pra eles. Porque se essa garota tivesse ignorado a existência daqueles guri no pátio, isso com certeza nunca teria acontecido. E a minha consideração é que esses contos não precisam de muito pra assustar, principalmente nesse anime Yamishibai. Muitas vezes nesse anime, o silêncio dos personagens, o silêncio no ambiente assusta muito mais do que uma trilha sonora com jumpscare. Outra coisa que eu gosto muito nesse anime é a interpretação dos dubladores. Deu pra perceber que ele tem um estilo bem único, né? Já que esse anime, ele é baseado justamente num teatro de papel, que é literalmente a tradução de Yamishibai, se eu não estiver enganada. Então os dubladores precisam dar vida pra um personagem que praticamente não vai ter expressão. Então quando você tá assistindo esse anime, você fica envolvido pela voz dos personagens. Eu recomendo demais esse anime. Ao todo, a primeira temporada tem 13 episódios. Eu acho que tem umas 4 ou 5 temporadas, não me lembro exatamente. Eu só tive coragem até agora de assistir a primeira. Mas se vocês comentarem pra eu fazer o ranking das próximas temporadas, eu posso fazer. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, não se esquece de se inscrever no canal pra gente bater a meta e compartilhe o vídeo com seus amigos.